Hoje é o terceiro domingo que nós vamos falar sobre família, e hoje nós vamos falar sobre cada um no seu lugar. Uma mensagem excelente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22, por gentileza. Muitas vezes nós estamos fora do nosso lugar. Muitas vezes os homens têm feito um papel que não é dele, as mulheres um papel que não é dela, e os filhos fazendo um papel que não são deles. Então é nesse sentido, nesse quesito que nós vamos trabalhar nessa noite. Efésios capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Para não ficar somente aqui na parte das esposas, vamos aos esposos também. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Mas é que os filhos também. E também os pais. Efésios 6,4. Obrigado. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, meu Pai, porque esse culto a Deus nós estamos prestando unicamente para o Senhor. E nós pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria direcionada a cada um de nós. Que possamos, ó Deus, ser iluminados neste momento com Tua palavra. Ó Deus, fale conosco nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós olhamos para a cultura de um modo geral, a gente vê que há muitos papéis invertidos hoje. Às vezes o lar não está dando certo porque o marido não está fazendo o papel dele. Quem está fazendo é a esposa. E às vezes a esposa está fazendo um papel que não é dela, é do esposo. Hoje, as famílias adoecem porque os papéis são abandonados. Mas encontra equilíbrio quando cada um assume a sua responsabilidade diante de Deus. Olha só, o marido precisa fazer algo, a esposa fala assim: olha, deixa que eu faço. E ele pega e deixa. Mas é para o homem fazer. Aí ele acaba abandonando. Eu falo: não, quer saber? Ela vai fazer? Então deixa. Então esse papel, quando ele é assumido irresponsavelmente, dá um problema muito sério dentro da família. Toda a estrutura ela vai acabar entrando em colapso quando as funções deixam de existir. Por exemplo, já viu um time sem uma liderança? Já viu um time que está ali, não tem um técnico bom, não tem um líder bom, e ali precisa de uma coesão, ali precisa de um equilíbrio para o time funcionar, para que o time ganhe. Em qualquer estágio, qualquer esfera da sociedade, há necessidade disso. Time sem liderança, empresa sem organização. Nossa, essa empresa é muito desorganizada. Olha essa igreja, que desorganizada, e por aí vai. Mas a gente vê isso, um corpo sem equilíbrio. Na família não é diferente. Na família a gente precisa de entender isso. Quando ninguém mais sabe do seu papel, dentro de casa vira um campo de tensão. É um puxando para cá, outro puxando para lá, e não sabe para onde a família está caminhando. Então, esses pontos que a gente precisa separar daquilo que tem jogado, né, do sistema maligno tem jogado, e eu esqueço o que a Bíblia fala. Grande parte do desgaste familiar não vem da falta de amor, mas da falta de alinhamento. É só alinhar algumas coisas, porque o casal se ama, a família se ama, só falta alinhar. Olha, isso aqui eu não estou gostando do que está sendo dito. Olha, da forma que você está conduzindo o livro, vamos entrar no harmonia, no equilíbrio. Conversando, precisa de alinhamento. Porque é mais fácil, irmãos, a gente abandonar o pai. É muito mais fácil. E quem ganha com isso? O diabo. Porque ele é contra a família. E aqui eu não estou colocando culpa em ninguém que já divorciou, já tem outra família. A gente sabe que há famílias mistas. E agora precisa lidar com a nova família, tá? Então, não estou falando, jogando culpa nisso, não. Porque já aconteceu. Porque hoje é fácil. Alguém do meu lado separa, não sei o motivo, de repente a mulher está apanhando do marido, é fácil eu dizer: você não pode largar. É muito simples. Mas quem passa que sabe. Só que é um outro assunto, né? Paulo aqui está ensinando sobre a vida cristã prática, sabe, diariamente, no dia a dia. O evangelho precisa aparecer dentro de casa. Olha, eu entendo muito bem da Bíblia, entendo muito bem, olha que bênção, mas o evangelho em si não é falado dentro de casa. Isso aqui não é domínio, tá? Isso aqui é responsabilidade. Isso aqui não é domínio. A gente vê uma certa dominação, não é somente dos homens, as mulheres também. Vou ver quem vai
vai dar a palavra final aqui dentro de casa. O marido fala uma coisa e a mulher, ela vai dar um jeito e ela ganha, tá? Homens. A mulher, querendo ou não, ela vai ter a palavra final. Vocês sabem disso. É verdade ou não é? Em partes, né? Um olhando para o outro e tipo assim, é verdade, né? É em partes, tá, mulheres? Em partes. Mas olha, a mulher não é pescoço, a Bíblia não cita isso, tá bom? Jesus é o cabeça da igreja, e o homem é o cabeça do lar, mas a mulher não é o pescoço, não é dito isso nas escrituras. E antes de falar de marido, esposa e filhos, Paulo vai nos alertar sobre Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. A família, quando ela está temerosa a Deus, quando ela respeita a Deus, quando ela honra a Deus, ela está se sujeitando a Deus, ela vai se sujeitar uns aos outros. E aqui não tem ego. Aqui não vai ter, eu sou melhor aqui dentro, porque aqui eu faço isso, eu trabalho mais, você não, aqui não existe isso. Porque agora é uma sujeição, agora é uma cooperação entre as famílias aqui, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Família saudável não funciona na base do ego, mas da mutualidade. Isso é bênção, quando a família está mútua, quando a família concorda em muitas coisas. O amor precisa liderar a casa. Quem que lidera a casa? É o homem, é a mulher. O amor precisa liderar. Efésios 5:25. Maridos, amai vossas mulheres. Maridos, amai as vossas mulheres. Aqui é interessante que Paulo não começa o texto com autoridade. Aqui começa com amor sacrificial. E é difícil, tá? Olha, eu amo minha esposa, mas ela não me ama. E a gente começa a colocar as coisas em cima disso. Na Bíblia, liderança não é controle, é responsabilidade. Quando a Bíblia vai falar sobre liderança, não é controlar. Eu sou líder, eu sou o chefe. Liderança bíblica não é isso. É sobre responsabilidade. Eu tenho uma família para cuidar, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho você, minha esposa, eu tenho você, meus filhos, e nós vamos cuidando juntos. Então esse amor mútuo é muito importante para a igreja de Cristo hoje, para que uma família funcione de uma maneira correta, para que a família agora, para que o amor lidere a casa. É baseado no amor, e amor é uma decisão, não é? Então a decisão que eu tenho de amar, cuidar, prover, proteger a minha casa, parte porque nós, família, nós nos sujeitamos a Deus. Homens, você não foi chamado para dominar, intimidar, esmagar, embora isso é algo nato dos homens. Os homens, se você vê a história, pré-história, eles já nascem com esse dom de caça. Homem é caçador. Homem, ele já gosta já de fazer as coisas natas próprias de um homem mesmo. Coisa de macho. Então já é embutido. Então, por conta dessa nossa natureza, a gente quer ser macho, sabe? Liderar, mandar e etc. Mas a Bíblia ela nos ajuda. Nós, homens, nós estamos para proteger a família, cuidar da família, servir a família. Eu vou servir a família, eu vou cuidar da minha família e vou, homens, conduzir espiritualmente a minha família. Hoje o nosso papel é deixar as mulheres. Minha mulher ora. A minha mulher vai para a igreja. E nós homens, nós vamos deixando a desejar. Porque as pessoas estão ali, dentro do nosso lar, estão buscando, tentando buscar a Deus, e nós estamos fazendo o quê? Minha esposa, ela ora. Hoje tem muitos homens, não que estão aqui, dentro de uma igreja, junto com a esposa, mas há muitos homens se gabando, dizendo, olha, minha esposa está indo na igreja, está orando por nós aqui de casa. Eu não vou, minha esposa vai. Então, esse tipo de comportamento é por conta de uma cultura pré-determinada dentro de nós. Isso não é tão bom. E o problema, irmãos, que muitas casas não é um excesso de liderança, é a ausência dela. Não tem. Às vezes eu posso achar assim, é muito liderança, é muito autoritarismo, e tem, tá? Cuidado para não ser autoritário dentro de casa, isso não é bíblico. Só que isso, quando tem, ainda vamos lá, mas e quando não tem? Quando há ausência de liderança. Existem mulheres, irmãos, a gente lida muito isso no gabinete pastoral, carregando peso demais dentro de casa. Porque o marido, ele chega, ao invés de ele ajudar, conversar, ele chega e deita no sofá e acabou, morreu.
morreu o homem. Aí outro dia ele vai trabalhar novamente, etc. Não dialoga, não comunica, não conversa dentro de casa. Então a esposa acaba carregando um peso, um fardo pesado demais, tomando decisões sozinhas. Mas eu não posso ficar criticando esse homem, porque às vezes ele não teve alguém para direcionar. Hoje, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus que nos direciona. Hoje nós temos algo dos céus que é totalmente diferente da nossa cultura. Se eu não fosse evangélico, se eu não fosse cristão, quem eu seria hoje? Como que eu lidava dentro da minha casa? Há muitos que não lidavam bem dentro de casa. Hoje, graças a Deus, o evangelho transformou a sua família, o evangelho transformou a sua casa. Então isso tem ecoado dentro dos lares. Isso é bom. Isso é muito bom. Tem mulheres sustentando emocionalmente a casa inteira. Os filhos vêm para cá, mãe, o pai falou isso, vem para cá, a mãe vai conversar com o pai. Calma aí que a mãe sabe lidar com o pai. Aí lá vai a mãe atrás do pai. Por que você fez isso com o menino? Você sabe que ele está passando uns momentos na escola, está difícil e tal. Mas, gente, isso corrói a emoção feminina. Então esse vai e vem, e quando os pais não conversam, colocam os filhos para fora. Vai lá, Gabriel, fala para o seu pai lá, isso. Vai lá, fala aí o que eu estou falando, aí vem de lá para cá, fala isso. Segundo, respeito e honra vai sustentar os relacionamentos. Agora vamos lá, voltar para a esposa de novo, amém, esposas? Amém. E tem esposa que parece que não gosta, fala, não vai falar do marido, não? Vamos falar também. Esposas, sujeitem-se, cada uma a seu marido como ao Senhor. Olha só, como que a Bíblia trata. Pois o marido é o cabeça da esposa. E agora coloca um pescoço bem nessa vírgula. Onde que está? Você manda, mas eu que mexo, e leva você para cá. Não é Bíblia. Como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Olha que versículo bem atual. As pessoas veem isso aqui, já dá uma coceira. Não. Eu tenho minha independência financeira. Eu sou dono do meu nariz. Não vai ser macho que vai me conduzir dentro de casa, não. Gente, é a palavra de Deus que está falando. E olha só, havia uma cultura romana, na cultura grega, na cultura judia, judaica, havia um certo desprezo pelas mulheres. Mulher é um objeto. Judeu, quando ele ia orar no Muro das Lamentações, ele orava assim: Senhor, obrigado porque eu não sou mulher. Mas não é que a Bíblia manda, irmãos. A Bíblia não está mandando dizendo isso. Esse é um fator complicado hoje. Porque as pessoas acham que a Bíblia que está falando, Deus apoia que o marido manda na mulher. Não. Deus não apoia. Jesus ele é conivente com um lar harmonioso, carinhoso. Então nunca foi contra isso. Se você ler aquele livro, não sei como você já leu, A República de Platão, você vai ver como que era o negócio de até crianças na época. Porque a mulher não podia aparecer, igual hoje. A mulher dentro de casa, em alguns países ainda são assim. Então você nota que dentro de uma cultura dessa, Paulo chega nesse versículo, orientado pelo Espírito Santo, orientado por Deus para falar isso. Paulo vem com outro assunto. Peraí, não tem nada a ver. Deixa as mulheres em casa. Por que depois ele vai falar que as mulheres têm que ficar caladas na igreja? Olha o erro de interpretação. As mulheres fiquem caladas na igreja. Sabe o que está acontecendo? Não é que eles estavam pregando ou falando. Você pode consultar vários comentários bíblicos. Ali, o que acontece é que na reunião, na sinagoga, as mulheres conversavam entre si e acabam ficando alto o barulho. Não é que a mulher não falava, não pregava, porque hoje é assim, hoje a mulher não prega, hoje não pode ter pastora, tem um monte de gente assim. Assim. Só que aqui está dizendo isso, porque estava... É nesse quesito, porque dentro da cultura, irmãos. O homem também é assim. Aí fala assim, só mulher que conversa? Não, também. Só que a cultura era diferente. A mulher era um ser, era
objeto inferior. Era dita como isso. Então, olha onde nós estamos. Olha só o que diz Efésios 5,33. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Aqui o texto não está falando de inferioridade, o texto fala de ordem e de parceria entre os dois. Olha que bênção o casal, eles são parceiros, eles estão ali juntos. Olha, vamos fazer, vamos construir, vamos para a igreja, vamos ter nossa família juntos, ordenado. É uma parceria aqui. E eu coloquei aqui para ficar mais fácil a compreensão. O que é respeito? Porque a gente vê muito isso aqui, né? Nós estamos falando respeito e honra sustentam o relacionamento. A gente fala assim, minha mulher não me respeita, o meu marido não me respeita, os meus filhos não me respeitam. O que significa respeito? É reconhecer o valor, os limites, a dignidade e a importância de alguém, tratando a pessoa com consideração, educação e cuidado. Mesmo quando existem diferenças. Existem diferenças. Muitas diferenças. Então respeita isso. Independente de qualquer coisa, eu vou respeitar a minha família. Eu vou reconhecer o seu valor. Ele é valoroso. Ele tem suas qualidades. Porque nós, quando nós estamos chateados com alguma coisa, a gente vê somente os defeitos do nosso cônjuge, da nossa família. Meu filho, ele faz isso, ele não faz isso. Meu filho só fica no joguinho, por exemplo. Mas você já viu que tem um menino da idade do seu filho que está fazendo aviãozinho, levando drogas para lá e para cá? E às vezes a gente não tem defeito. A gente não consegue respeitar o valor da criança, os limites da pessoa. Então respeita isso. A gente fala muito, né, essa palavra, mas é preciso entender o que é a questão da dignidade, da importância de alguém. Eu considero essa pessoa. Agora vamos para a honra. A honra vai além do respeito. É atribuir um valor elevado a alguém, demonstrando estima, reconhecimento e reverência por meio de atitudes, por meio de palavras, por meio de ações. Olha, eu honro aquela pessoa, mas precisa ser verbalizado. Eu honro a minha esposa, mas precisa ser verbalizado. Respeito é, eu considero você. E honra, eu valorizo você. O casamento, irmãos, não é disputa de poder. Eu vou casar porque eu quero mandar em alguém. Eu vou casar para ser feliz. Isso não existe dentro do casamento. Se alguém está pensando em casar para ser feliz, não case, como diz Paulo, estou brincando. Se alguém vai casar para ser feliz, não se case. Vai ter esses momentos de dificuldades, até acertar os ponteiros, demora. Outros não, outros casos não. Uma família bem sucedida, um casamento bem sucedido, é mais fácil, tem a felicidade, porque é Cristo quem dá essa felicidade, quem traz essa alegria. Então o casamento não é disputa de poder, é uma construção conjunta. O que acontece às vezes dentro do casamento? Ironia. Gente, a pior coisa que tem é ironia dentro de casa. Quando chega alguém, tá vendo minha esposa, ela é boazinha assim, mas é tudo conversa, né? Fica ironizando as coisas. E aí o outro, que às vezes está de olho na mulher, que mais? Fale mais, conte mais sobre isso. O homem precisa ter sabedoria nisso. Desrespeito, a gente já viu o que é respeito, então desrespeito, desgaste emocional acontecendo dentro de casa, falta de diálogo, essas pequenas atitudes corroem o ambiente dentro de casa. Essas atitudes pequeninas, né, de ficar ironizando, de ficar levando fofoca lá para casa da mãe. Por que eu estou falando isso? Você não tem? Existe isso ainda hoje? Mãe, a minha esposa não me fez Nesquik, mãe, para eu dormir. Você tem muitos que tomam Nesquik, amém. Terceiro, filhos, agora todos os filhos, amém? Amém. Quem é filho aqui? Todo mundo. Bênção, glória a Deus. Por mais, né, que nós não tenhamos nossos pais conosco, porém nossos filhos. Filhos precisam de direção e exemplo, mas aqui nós vamos focar mais nos nossos filhos
tá? Não nós, filhos velhos já de 50, 70 anos. Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4, fala assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Lembra da honra? Da valorização? Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, agora para os pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Porque às vezes nós temos a nossa própria disciplina, nós temos a nossa própria educação formada, e eu quero passar aquilo para o meu filho, que ele seja um homem de verdade. Não, ele tem que ser macho, ele vai ter que agora visitar os carros, um monte de carro antigo comigo. Agora ele vai ter que beber comigo. Agora ele vai ter que visitar alguns bordéis por aí comigo, porque ele é homem. Lógico, você ir lá fora, né, gente? Não estou falando dentro. Mas aí eu coloco, olhando para cá, quando Paulo vai falar aos filhos, ele está falando de honra, ele está falando de obediência, ele está falando para o filho valorizar a família que ele tem. Seria bom se os filhos estivessem aqui também, né? Olha só, é natural do filho mais novo fica reclamando dos pais, reclamando porque ele começa a comparar lá na escola, os amigos. Olha, meu amigo tem um PlayStation 5, eu não tenho nenhum videogame. Minha amiga tem uma boneca que fala, minha amiga tem uma boneca robô, tem isso, tem aquilo, começa a comparar. O pai do meu amigo é uma bênção, o senhor não. O senhor não deixa eu nem entrar na internet, no YouTube. Então, essa questão dos filhos, é bom trazer os pais, trazem dentro de casa. Olha, filho, conte a sua história também. É bom ele entender a sua história, para ele entender como que funciona. Uma geração sem honra se torna uma geração sem referência. Há gerações boas e outras, aí a gente acaba perdendo a referência. Às vezes eu converso com pessoas, ele fala assim: meu pai não tem nada de bom, eu não vou pegar nada assim. É chato isso. Meu pai foi alguém que não dá para seguir exemplo. Sabe? Então não é porque meu pai não foi digno de ser seguido que eu vou continuar essa história. Porque agora Cristo entra na nossa vida. Cristo entra em nós agora. Então nós, pais, eu não posso ficar provocando ainda aos meus filhos. Como assim? Ficar cobrando o tempo todo. Você vê ele passando aqui, já fez a tarefa? Já fez? Não? Faça. Eu quero ver. Aí daqui a pouco o filho vai lá, daqui a pouco o pai. E aí, já fez a tarefa? Eduardo, já fez a tarefa? Não, mas já vou fazer. Vai logo. 5 minutos. E um erro, né? É lógico, alguns pais têm essa cultura, né? Mas não é tão bom. De ficar contando para os filhos. Vou contar até 3. Se você não vir aqui, 1, 2, 2,25, 2,50, 2, nossa, aí eu estou dando opção para o meu filho. Eu já sei que tem até 3. Então há coisas que não são opcionais. Precisa de obediência. Né? Por aí vai. Apenas corrigir, apenas exigir. Sabe, às vezes eu não tenho carinho. Eu não sei conversar com ele. Eu não sei discipular o meu filho. Eu não sei. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Filho, vem cá. Olha que livro bonito. O papai comprou a Bíblia para você. Toma. Mas o que nós fazemos como pais? O que nós estamos fazendo? E aqui, irmãos, eu estou falando somente pai e mãe. Eu sei que tem mães solos, pais solos também. Por conta da família mista, né? Então, como que eu estou fazendo? Como que eu estou criando meu filho? Porque antigamente, a gente ouvia muito isso, né? Aquela senhora lá cuidava dos filhos, sozinha, trabalhar e tal, mas hoje também. Eu sei que é difícil, mas dá. Hoje nossos filhos precisam vir, precisam ser ensinados, precisam viver o exemplo meu. Não adianta nada eu falar uma coisa e faço outra. Aí eu quero, não vai adiantar. Filhos escutam conselhos, só que eles seguem exemplos. Os nossos filhos, eles vão escutar o conselho. Eles vão nos escutar, mas eles vão colocar em prática. É outra história. Então eles vão seguir o exemplo nosso. Por isso que é importante a correção do Senhor que fala aqui, a demonstração, aquilo que vem do Senhor.
tem que ser assim. Por quê? E os nossos filhos têm muito isso. Por quê? E aí vai irritando mais o pai, né? Porque sim. Não vou falar nada. Porque sim. Eu mando. E aí já apela, já dá uma carteirada, né, de pai. Né? Pega a carteirinha de pai e toma. E filhos, irmãos, precisam de presença, não apenas de profissão. Graças a Deus, dentro da igreja, não se vê muito isso. Mas lá fora, o filho precisa da presença do pai. O pai compra algo lá, leva alguma coisa que é importante também, só que só isso. Eu provei, estou provendo dentro de casa. Está faltando alguma coisa aí, mulher? Está faltando? A gente vê muito isso nos filmes, né? Você está ocupando o lugar que Deus te deu, é como se fosse uma engrenagem de um carro. Quem já viu o motor funcionando, as engrenagens? Está ali trabalhando. Só que precisa de óleo para não desgastar. Que é o Espírito Santo dentro de casa. Que é Deus dentro de casa. Aquele óleo sempre amado que não desgasta, porque velho desgasta. Não é Denis? Trabalha nessa parte. Desgasta, irmãos. Precisa de óleo. Se deixar o carro muito tempo com óleo vencido, ele vai vencer e vai desgastar a engrenagem. No casamento, essa unção, esse óleo precisa ser derramado continuamente dentro de casa. Será que eu estou ocupando o lugar que Deus me deu? Hoje eu sou marido, sou esposo. Ou eu estou trocando, ou estou abandonando as responsabilidades dentro de casa. Ó, a torneira está vazando. Vai lá, vamos, por favor. Não, não você. Sua família vê Cristo no seu comportamento? Quando cada um ocupa um lugar diante de Deus, a casa encontra um equilíbrio. Agora ela sai desse campo de tensão, quem já brincou de carro de guerra? Carro de guerra? Então vamos ver quem ganha. Então sai desse campo de tensão e agora encontra equilíbrio dentro de casa. Não que a nossa família vai ser perfeita, os nossos filhos serão perfeitos, não. Mas eu vou buscar esse equilíbrio. Então, para a gente finalizar, maridos, lidere espiritualmente a tua casa, conversem, para de ser calado, tá? Chucro, eu não converso com ninguém. Sabe que vai no neto? Não tem na igreja, tá, gente? Estou falando lá fora. Sai de perto de mim. Pega o chinelo e manda, né? Pais, precisam conversar, orar com a família. Às vezes o menino vem falar alguma coisa, a menina vem falar algo. É assim mesmo. Por quê? Porque você está assim, porque você fez isso. Mas não ora. Prefere deixar o papel de lado. Esposas, fortaleçam a unidade, construam parceria com o esposo, com os filhos também. Pais, estejam presentes na vida dos seus filhos. Filhos, honrem os teus pais. Faça algo essa semana. Faça algo mais intencional dentro de casa. Uma conversa, um pedido de perdão. Precisa acontecer. Uma oração em família, uma reflexão, sem celular. Eu já notei. Às vezes está sem conversa, às vezes na mesa não tem celular, mas está sem conversa. Parece que está faltando algo, eu tenho que pegar. Você viu que teve um acidente? Você viu que quem morreu? Você viu o que está acontecendo? Mas a conversa dentro de casa, em si, com a família, às vezes não tem. Famílias não ouvem, não apenas mudam ouvindo mensagens, mudam praticando pequenas decisões. Irmãos, a autoridade dentro de casa vai gerar revolta. O amor sem direção vai gerar confusão dentro de casa. Então, cada um no seu lugar e Deus no centro. Quando eu estou no meu lugar de pai, de marido, de esposa, mãe, tudo dá certo. Aí Deus começa a abençoar a casa, porque cada um está no seu lugar e Deus está no centro. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé? Eu sei que às vezes é muita informação num tempo curto, mas Deus nos dê graça, em nome de Jesus, para que possamos não estar mais olhando a cultura do mundo, mas a cultura bíblica, aquilo que Deus nos proporciona na sua palavra. Ore por que Deus restaure papéis dentro de casa. Ore por unidade dentro de casa, por equilíbrio emocional, por liderança espiritual. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, obrigado, Deus, porque nós temos a Ti como centro, como Senhor da nossa casa. Ó Deus, que tira, Pai, toda a desordem familiar, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que cada papel venha a ser desenvolvido com responsabilidade dentro de casa. Ó Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado em nosso lar, porque nós estamos, ó Deus, praticando a Tua palavra. Nós estamos fazendo a Tua vontade como famílias de Deus, famílias que prosperam no Evangelho. Ó Pai, que o Teu nome venha a ser cada vez mais engrandecido em nosso lar.
nossos filhos, ó Deus, possam ver em nós grandes exemplos para as suas vidas, ó Pai. Para que eles possam, Deus, estar falando de nós para as pessoas lá fora como alguém que cuidam deles. Para com alguém agora que está sempre cuidando, velando de cada um deles e orando. E nós agradecemos por cada família aqui representada, no nome de Jesus. Amém e amém.